Pronto. Segundo o nosso cronograma, hoje a ideia é fazer uma revisão em cima da álgebra das proposições, uma matéria que a gente já deu antes das provas, porém eu achei mais interessante não cobrá-la naquele momento, então ela vai cair para P2. Então a gente vai fazer uma revisão, por mais que a gente já tenha visto. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Eu vou, então, perpassar, né? Falar um pouco de cada uma das questões, ver como é que eles foram solucionados. Né? A gente não vou dar o tempo para vocês fazerem, uma vez que vocês já fizeram, só vou reexplicar. E aqui no final, eu lembro que eu tinha deixado 3 questões, né? A D, E e F, para que fossem feitas. E aí eu vou dar os 15 minutinhos finais, 10 minutinhos finais, para que sejam executadas. Tá bom? Acho que até uns 20, até 8h10 eu falo tudo. E daí para frente a gente dá uns minutinhos para fazer e o tempo para corrigir. Tá bom? Vamos lá. Álgebra das proposições. A álgebra das proposições são proposições que a gente já sabe de antemão que são equivalentes por terem uma grande utilidade e já serem conhecidas, elas já são catalogadas com seus devidos nomes. Então, algumas são bem utilizadas, como a lei de De Morgan, onde a gente vê uma negação de uma proposição composta, né? Nesse caso, no nosso caso, de uma negação de uma disjunção, nosso ou, a gente nega a primeira proposição, muda o conectivo de ou para uma conjunção e nega a segunda proposição. Mesma ideia para conjunção virando disjunção. Na associatividade, a gente pega o conectivo externo, ele vai virar o interno vai virar o externo. A parte das identidades também são outras bem importantes. Então, nós temos, por exemplo, P conjunção com a verdade. Vai ser sempre equivalente ao próprio P. Quando eu falo P, pessoal, entendam que pode ser uma proposição composta. Por exemplo, poderia ser P ou e tautologia. Vai ser equivalente ao próprio P ou alguma coisa. Ou seja, sempre vai dar alguma coisa que existir que esteja em conjunção com uma tautologia. Da mesma forma, com uma disjunção de uma contradição, também vai dar esse mesmo alguma coisa. Não necessariamente é só o P. A gente já viu alguns exercícios aqui embaixo, onde isso daqui é utilizado. A dupla negação, ela fala por si só, né? O não de não, dando o próprio P. A implicação, que é a nossa transformação, né, entre aspas, né, a nossa equivalência de uma condicional com uma disjunção, onde a gente vai ter a transformação de P para não P, o nosso conectivo de então vira o ou e o nosso que continua. A equivalência transforma bicondicional em duas condicionais, sendo P então Q e depois com a conjunção Q então P. E a nossa contrapositiva, onde nós temos outras condicionais que viram outras condicionais com os termos invertidos e negados, como a gente já viu nas condicionais associadas. Visto essas regras principais, a gente veio para a resolução dos exercícios. Então, no exercício 1, a gente tem lá uma frase, uma sentença, não é verdade que... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu descer onde já está comentado, e aí a gente vai já vendo em cima do comentário. Não é verdade que, se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris. Não é verdade que, a gente já sabe que é o nosso não com parênteses. Pedro está em Roma é o nosso P. Então é o nosso conectivo.
Paulo está em Paris é o nosso Q. Então, nossas definições de P e Q e a nossa expressão do enunciado aqui. Então, a gente poderia pegar cada uma dessas e fazer a expressão de cada uma delas. Ou a gente pode simplesmente verificar o que é importante sempre nisso daqui. Quais são os conectivos que estão sendo utilizados. Nós temos uma negação e nós temos uma condicional. A gente lembra que aqui na parte das condicionais, nós temos basicamente duas mais importantes, que é a implicação, que transforma ele para um ou uma implicação que transforma em outra. Implicação. Uma condicional que transforma numa disjunção ou uma condicional que transforma em uma outra condicional. Nas nossas opções, nós vemos aqui que, temos ou e um e. Então, a gente vai utilizar, obviamente, a nossa número 18, nossa regra 18 de implicação, onde transforma a condicional para uma disjunção. Então, o que a gente precisa verificar? Qual é a equivalência desse carinha que está aqui dentro? Porque nós já temos, não é verdade que, não é verdade que, não é verdade que. Então, a gente já sabe que ele vai ser igual ao nosso enunciado. Então, a gente só vai se preocupar com a nossa condicional lá dentro. Nossa condicional é a condicional simples. P, então, Q. Então, como é a condicional simples, basta a gente fazer a transformação de P, então, Q, usando a regra 18 para não P ou Q. Com isso, a gente já poderia traduzir especificamente. Não P Pedro não está em Roma, mas nós teríamos duas opções. E aí a gente continua. Ou, e aí a gente vê que aqui existe uma negação e aqui não. Então, sem ter que reescrever cada um, né, só indo já direto, iria para a opção D. Ou poderia cada um fazendo e depois rever qual é que se adequa a esse caso daqui, a equivalência. Segunda questão, mesma ideia. Se gato é felino, então cachorro não é felino. P, gato é felino. Q, cachorro é felino. A gente coloca sempre na assertiva para não ficar na dúvida se coloca o negativo ou não. Então, a gente coloca a negação na nossa expressão. Então, ficou P, então não Q. P, então não Q. A gente, olhando nas nossas opções, vai verificar que todas as opções são condicionais. Então, nesse nosso caso daqui, a gente está falando de uma contrapositiva. Então, a contrapositiva, basta a gente inverter e negar. Então, a gente já sabe que vai ficar Q, então não P. E aí, com Q, então não P, é só a gente já criar a nossa frase. Se cachorro é felino, então gato não é felino. Aqui. Se cachorro é felino, então gato não é felino. Q, então não P. Na terceira, a gente trabalhou um pouquinho da De Morgan, fazendo sempre as negações. Então, rosas são vermelhas, violetas são azuis, P e Q. Vamos fazer a negação, não P ou não Q. E aí reescrevemos cada uma das frases. É falso que, aqui no enunciado, e eu vou corrigir isso para o próximo período, é falso e não é verdade apenas para a primeira proposição. Então, esse é falso que está frio está valendo só para o está frio, não para a frase toda, como é normal de acontecer. Então, não P ou Q, a gente vai fazer a negação dele. Então, é não P ou Q, transformado da P e não Q. E a frase está frio e não está chovendo.
O mesmo para C, onde a gente vai negar o não P ou Q, usando De Morgan, então P, conjunção não Q. Expressão não P e Q, usando De Morgan, P ou não Q. Expressão não P e não Q, usando De Morgan, P ou Q. Passando mais rápido, visto que a gente já resolveu essas questões. Então, reescrever de forma distributiva é aquela nossa regra do conectivo externo vira interno, o interno vira externo. Então, as violetas são azuis e as rosas são vermelhas ou amarelas, então o externo é o E. As violetas são azuis e as rosas são vermelhas, ou, que era interno, virou externo, e o E, que era externo, virou interno. Da mesma forma, faz calor ou chove e venta. Ou externo, vira interno, faz calor ou chove, e faz calor ou venta. Dizer que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista é o mesmo que dizer que, traduzindo isso daqui, convertendo isso daqui, nós temos não P ou Q. Não P ou Q é equivalente, e aí a gente tem que lembrar que equivalência, lá nas nossas regras, a gente não olha só para o lado esquerdo, visto que é equivalente, a gente olha para um lado e para o outro, né? P, então, Q é equivalente a não P ou Q. Então, no nosso enunciado lá, nós temos não P ou Q. Logo, a gente tem que buscar pela equivalência, que é a nossa condicional. Nesse caso, achando a nossa condicional, se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. São equivalentes. Aqui, na afirmação, Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. Nós temos, então, P e não Q. A gente precisa fazer a negação. Então, a gente precisa fazer não P e não Q. Não P e não Q. Que, usando De Morgan, gera não P ou Q. Que, olhando nas opções, a gente chega na letra E, Ronaldo não foi de ônibus ou usou o celular. Aqui foi pedido para que fosse demonstrado a De Morgan para 3 componentes, visto que De Morgan a gente faz para 2 componentes. Então, o que a gente fez foi isolar P e Q e aplicar De Morgan utilizando P e Q como se fosse apenas uma daquelas nossas letrinhas lá de cima, para uma conjunção, De Morgan de conjunção. Então, aqui nós ficamos com não P e Q ou, mudou o conectivo, não R. Que, aplicando De Morgan novamente, vira não P e Q ou não P ou não Q ou não R. E aí a gente conseguiu fazer a demonstração e realmente é equivalente, mesmo usando De Morgan 2 vezes. Simplificando as seguintes proposições. A, B e C só utilizamos De Morgan, então, bem trivial. O do conectivo nega as proposições. E, por fim, chegamos ao exercício que vocês precisam fazer. Eu vou copiar isso daqui e vou deixar as regras. Vou deixar as regras para que vocês vejam. Ah, já está até aqui, ó. Tá tudo já. Então, lá.
menor equivalência. Mais um pouquinho. Aqui. Então é isso, pessoal. Assim, vocês vão reduzir, tanto quanto for possível, essas três proposições. Tá? Vocês vão utilizar mais do que uma dessas regras para conseguir chegar sempre ao mínimo. Ok? Então, são 8 e 2, são 3, 8 e 17, 15 minutos, 5 minutos para cada uma. Qualquer coisa, estou aqui. Vou parar a gravação para depois continuar. Vamos, então, fazer a correção da 8D, E e F. Bom, a 8D, ela começa com uma disjunção do lado de dentro e uma conjunção do lado de fora. E a gente lembra que para a verificação das regras, principal são justamente os conectivos. Nesse caso daqui, bem visível, a gente vai aplicar a distributividade. Então, aplicando a distributividade, a gente vai colocar aqui para dentro o não P, vai pegar o conectivo que está do lado de fora, colocar para dentro, e o conectivo que está do lado de dentro e colocar para fora. Nesse nosso caso daqui, o que nós geramos? Bom, vai ficar mais fácil. O que nós temos aqui? Nós temos o não P e P, que, olhando lá nossas regras, na identidade 16, a gente verifica que não P e P gera sempre uma contradição. Então, nós temos uma contradição ou uma proposição onde nós temos um conectivo de E. Mas a gente lembra aqui, pela identidade, que uma contradição ou alguma coisa é equivalente ao próprio alguma coisa. Então, por fim, nós chegamos ao resultado de não P e Q, e daqui não dá para reduzir mais. Então, a próxima, a E. Na E, nós verificamos duas condicionais e uma conjunção. Nesse caso daqui, nós não temos uma regrinha para isso. Daqui, a gente poderia sair para a bicondicional, mas da bicondicional... Não, nem a bicondicional poderia, porque aqui tem um não, então não poderíamos. Nesse caso, é simples, a gente vai reduzir o nosso conectivo de condicional para a nossa disjunção. Então, a gente faz a implicação para o primeiro e faz a implicação para o segundo. Aqui eu coloquei o não, não, né, já que existia um não, aplicando a negação, só para poder escrever a regra da dupla negação. E aí ele passa a ser retirar os dois não. Então, aqui novamente, nós vamos fazer o quê? Nós temos um conectivo de disjunção do lado de dentro e um conectivo de conjunção do lado de fora. Então, a gente vai aplicar a distributividade. Qual é a proposição que se repete? É o Q. Então, o Q vem para o lado de fora. Conectivo interno vem para o lado de fora. E o conectivo externo vem para o lado de dentro. A gente pega o item que está na esquerda, o item que está na direita e coloca dentro dos parênteses. Beleza. Aqui em cima a gente já tinha visto. Não P e P. Então a gente já sabe que pela própria identidade 16, não P e P gera uma contradição, não é? E também a gente viu aqui em cima, está até escrito aqui errado, não é 14, sim 13, como a gente viu, que uma contradição ou qualquer coisa é o próprio qualquer coisa. Então, a gente conseguiu reduzir
e indicar que essa expressão é equivalente ao próprio Q. E, por fim, a última, a F, PI, condicional, conjunção, outra condicional. A gente vai sair pela implicação. Com a implicação, a gente muda o que está dentro do parênteses. Da mesma forma que a gente fez acima, a gente vai fazer a distributividade. Então, o não P vem para o lado de fora, mantém Q e não Q. Que é igual ao exercício no anterior, Q e não Q. Por identidade, a gente já sabe que gera um falso. Então, ficamos com P ou falso. Que também, por identidade 13, que a gente viu acima, o falso ou alguma coisa é o próprio alguma coisa. Por fim, nós temos P e não P, que já conseguimos ver aqui pela identidade 16, dá uma contradição. Notem que essa solução é apenas uma das opções, porque a gente pode fazer através do absurdo. Se vocês notarem aqui, a regra do absurdo, nós temos justamente isso, duas condicionais, sendo que P, então, Q e P, então, não Q. Gera o não P. Se a gente fizesse pela regra do absurdo, ao invés de fazer pelo maior, que foi só uma demonstração minha, a gente já teria logo desde o início P e não P. Né? A gente não precisaria passar por todos esses passos. E aí, com P e não P, a gente já chegaria, através da identidade 16, numa contradição. Beleza, pessoal? Dúvidas? Foi fácil assim? Ninguém com dúvida? Professor, eu não entendi muito bem não, mas eu acho que é melhor na próxima aula, que vai ter mais tempo. Né? Você vai continuar essa matéria? Não, aqui a gente encerra essa matéria, próxima aula a gente vai ver a matéria nova, mas a gente pode retornar sem problema nenhum. A gente ainda tem 7 minutos aqui para a aula, não tem problema, a gente pode continuar. Eu não entendi essa mudança. O que procura implicação, vai procurando as identidades aí, no caso, a implicação, a identidade. Perdão, é só porque, como você está meio baixo, eu vou colocar o headphone aqui para poder te ouvir melhor. Pode repetir? Claro. Eu não entendi como que chega na implicação, na distributiva, na identidade, entendeu? Não precisa fazer tabela verdade,